Olá, meus queridos, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 12, está escrito assim: E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Glória a Deus. Isso aconteceu com o jovem José, filho de Jacó, no Egito. Quero falar de fugir do pecado. Quando José chegou na casa de Potifar, a Bíblia diz que José era jovem e era muito formoso à vista, era um homem de boa aparência. E a mulher de Potifar colocou os olhos em José e o desejava deitar-se com ele. E todos os dias a Bíblia diz que aquela mulher que era casada, que era compromissada, ela vinha e dava em cima de José e pedia para José deitar-se com ela, ter relações com ela. E José se manteve sempre fiel, dizendo: não, o meu senhor, seu marido, me deu toda a casa para me cuidar. Eu só não posso tocar em uma coisa, em você. E essa mulher insistia todos os dias. E na última vez ela tentou e José disse que não, porque José temia a Deus. Por que José não fez isso? Porque José temia a Deus. E ela era uma mulher casada. Então ela estava casada e isso era pecado. Porque uma coisa é se ela fosse solteira. Outra coisa, ela sendo casada e estava casada. Estava morando, vivendo com seu marido. Então José disse: eu não vou fazer isso porque eu estarei pecando contra o meu Deus e contra o seu marido. E aí ela ficou braba, com raiva, e viu que José mais uma vez ia resistir ao desejo dela. Então ela pegou na veste dele e ele fugiu e ela ficou com as suas vestes. E aí ela, com raiva, ela gritou para os servos que trabalhavam na casa e disse que José queria abusar dela. Meu irmão, que coisa difícil, que situação complicada um homem passar por isso, um homem de Deus. Porque não tinha como José explicar isso, não tinha como José se defender disso, porque a palavra que sempre ia prevalecer era a dela, porque ele estava ali como somente um escravo, ele não tinha palavra ativa, ele não tinha ninguém por ele. Então ele não tinha como provar que ele estava falando a verdade. E aí José foi parar no cárcere, foi preso injustamente por causa que ele não quis o pecado. Mas só que Deus foi fiel. Tudo isso Deus estava trabalhando na vida de José. Nada que acontece na nossa vida é por acaso, é coincidência, não. Deus precisou fazer José passar por isso para Deus trabalhar na vida de José. Para Deus ensinar algo muito precioso a José, para quando ele estivesse sendo governador, ele ia saber governar, ser justo, ser fiel, ser prudente em todas as suas decisões que ele fosse tomar no governo. Então foi necessário, foi doloroso, foi sacrificoso, foi difícil, mas Deus honrou a promessa que fez a José e tirou ele de lá. E fez ele ser governador.